de 7 dias. Eu vou fazer um sacrifício para você de 7 dias, para você orar, ou para eu ensinar a palavra a você. Pelo menos lhe dar o início do entendimento da palavra. Ah, mas eu não consigo entender a palavra. Irmã, eu lembro que essa semana a senhora foi, tá ótimo. Eu lembro que essa semana eu disse para ela, a senhora foi, tá ótimo. A senhora foi 7 dias no monte, eu dizendo a ela. Meio-dia e meia-noite. E Rodevira, você me ligava para mim, tá em casa, tô. Vou para o monte, para eu ir com ela. 7 dias. Eu vou dizer que a senhora fez errado. Fez certo, minha irmã. Graças a Deus, né? Lindo isso, né? Seu esforço. Você está usando uma ferramenta chamada oração e a palavra. Até para você orar, você tem que entender a palavra. Então, eu vou sacrificar a minha agenda para, se você quiser, ficar 7 dias. Onde é que eu vou aprender? Que na minha casa é barulho. Minha filha tem tanta biblioteca comunitária. Você já vem com biblioteca, mas biblioteca é para isso, para a gente sentar lá e vamos para a UFES, qualquer biblioteca. Não, a UFES é do Satanás. Então, eu sou do Satanás, eu sou Satanás, porque eu gosto da UFES, que eu estudo. E todo mundo lá é do diabo, é? E quem é do diabo lá, a gente profetiza que vai ser de Deus. Que a gente, crente, acha que é do diabo. Ou seja, a resistência para aprender o quê? A palavra. Eu não estou julgando, eu estou dizendo, irmã, você está certa. Também não é por força e violência. Como é que o advogado criminalista vai trabalhar para soltar? Conhecendo a lei, meu irmão. Ele vai conhecer as... Por que os desembargadores fazem coisas assim? Cada arrumação nas peças. Por quê? Porque ele sabe, já está lineiro, os caras rápido, já sabem onde está. Até aquela lei que faz escapar o cara pegou, bateu o carro bêbado, ele sabe a leizinha que vai fazer o cara escapar. Ok? Então, para a gente melhorar na nossa oração, tem que ler o quê? A Bíblia, gente. Não tem como fazer outra coisa. Como é que você vai... Eu vou comprar um produto e não vou ler pelo menos para botar no cabelo. Como chama? As explicações. A ignorância nossa. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 2. Chora, a parte B. Chora amargamente de noite e as suas lágrimas lhe correm pela face. Pode sentar, eu vou fazer uma oração. Feche seus olhos e vamos para a palavra. Nós não vamos estender, tá, irmão? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado. Que toda mediocridade em nós caia por ela. Pelo menos em mim, caia por terra. E se há em alguém, Senhor, não sei, mas me perdoe os pecados, as palavras, os pensamentos, as atitudes, as mentiras, as invejas, tudo que possa ter jorrado de mim para outro ou para o Senhor. Consagramos esse momento, fala conosco em nome de Jesus. Olha, eu vou falar aqui algumas coisas que a gente sempre diz assim, nós não sabemos porquê, mas tem um porquê. Amém? Ó, o tema nosso é falando sobre você. É o nosso tema, falando sobre você. Diga assim, falando sobre você. Diga assim, é o tema. Diga assim, falando sobre mim. É o tema dessa noite. Então nós estamos falando, vamos falar aqui sobre nós. Como é o tema, gente? Falando sobre mim. Para falar sobre mim, a primeira coisa, personalidade. Mim é o quê? É um artigo, é um pronome, né? Pronome. Né? Pronome. Oi. Personalidade. A primeira coisa que eu tenho que entender.
Para falar sobre mim, eu tenho que ter em mente o que eu tenho. O que, jovem? Abrir a boca também, a pastora também. Que é ela que tem que abrir dentro. Personalidade. Personalidade. Olha. Temperamentos. Porventura, quando, com todo respeito aqui, eu falava mais de mim, né? Vocês vão colocando aí, encaixando. Porventura, quando eu não vou mentir. Eu, adolescente assim, eu já olhei para a moça assim e falei, tá moça linda. Você sabe aquele gostinho que a gente sente, né? Quando a gente principalmente está novo. Hoje a gente não vai muito pela aparência, mas tem que ter aparência também, né? Aí você olha assim e diz, tá moça bonita. Ele tá rapaz bonito. Todo mundo já viu. Às vezes você nem deseja, só porque ele é bonito. Aquela beleza, por exemplo, eu não achava, mas depois eu fui dar uma olhadinha, assim, eu vou olhar. Como fala tanto, quando eu olhei Gisele Bündchen, realmente ela é bonita. Gente, ela bota uma calça jeans, uma sandália havaiana, uma blusa, continua linda. Mas quem deu natureza a ela de beleza? Foi Deus. Você vai fazer o quê? Hein? Mas dentro dessa belezinha tem o quê? Temperamentos. Sim ou não, pessoal? Então, falando sobre mim, eu tenho que entender primeiramente, personalidade eu tenho. Temperamento. Gisele Bündchen, uma mulher bonitona. Temperamento. Eu já vi no YouTube, já vi na televisão, uma mulher brigar com o marido, pegar uma marreta e acabar o carro dele todo. Poxa, essa mulher toda bonitinha, oh meu Deus, você vê assim, olha que anjinho. Olha que anjinho. E nem sempre é o próprio diabo, né? Às vezes é o diabo com possessão. E às vezes é temperar, falando sobre mim, o nosso temperamento. Para falar sobre mim e sobre você, nós lemos aqui uma palavra, temos que pensar nisso, que temos personalidade, que temos temperamento. Que, para falar sobre mim, eu tenho que entender que eu tenho o quê? Emoções. Diga assim, eu tenho emoções. Eu tenho emoções. Para falar sobre mim, eu tenho que entender que eu tenho o quê? Sentimentos. O que é personalidade? Porque a gente na igreja tá, porque Jesus, quebra o pau. E o temperamento, e a personalidade, e o caráter. E quantas não querem, desculpe a expressão que está me ouvindo, com todo respeito, se soar como falta de educação. E quantas aí não tomam a mulher do outro? Na igreja mesmo. Porque para tomar a mulher do outro é um crime o quê? Premeditado. É raro ser um crime assim. Estava por ali, ó, trabalhando. E com isso eu também não estou julgando no sentido de diminuir, porque quem pratica um crime pode pedir perdão a Deus e Deus perdoa. Então, na personalidade nós temos os nossos traços, as nossas habilidades, as nossas crenças, as nossas atitudes, os nossos valores, as nossas formas, a nossa personalidade é tudo isso. Traços e habilidades, crenças, atitudes, valores, tudo isso está na nossa personalidade. Então, olha, não venha para cá. Não. Eu aceitei, Deus aceitou. Quando você, de fato, quer que Jesus entre na sua personalidade. E é nele, nessa personalidade que tem traços e habilidades, que Deus quer trabalhar. Então, a sua personalidade se forma a partir de aspectos inatos e adquiridos. Ou seja, você nasce e você adquire. A partir do meio que você vive, do seu jeito de ser e viver o mundo. Tem o que? Os fatores hereditários. Ou não tem? Né? Vamos dizer assim, biológicos. Os fatores somáticos. Não é? Tem ou não tem? Como vai compor a sua personalidade. Tem os fatores socioculturais. Como eu gosto de me vestir, como eu não gosto.
a igreja que eu fui, né? Você tem pessoas que quando sai da Deus é amor e vai para uma presbiteriana, ela muda totalmente o jeito de vestir. Né? Então, fatores, a sua personalidade é formada por isso. Socioculturais. Agora, uma pergunta aqui: existe distúrbio de personalidade ou não? Existe. Sim ou não? Sim. Eu vou até me esconder aqui. Tem ou não tem? Tem. Ei, e não vou olhar para ninguém, não, vou olhar para mim mesmo. Os meus distúrbios. O tema de hoje é falando sobre mim. Então, eu tenho que falar sobre a palavra. Mas se encaixar, eu entro. Distúrbios de personalidade. Vem o quê? Vem a neurose e a psicose. Com isso, irmão, mais uma vez, toda palavra na igreja passará. Nunca é para diminuir. Quando você vê um pastor dizendo, eu falo tudo, é perigoso. Porque ele já está dizendo, eu falo tudo. Não foi assim diz o Senhor, me use e abuse de mim. Eu tenho esse ditado que eu, desde criança eu falo, Deus, eu dizia assim, meio menininho, Deus, use e abuse de mim. Até hoje eu digo assim, use e abuse de mim. Ainda que alguém não soe como teológico, mas é teológico. Aleluia! Eu pergunto onde você trabalha, tem distúrbios de personalidade lá ou não tem? Não tem gente neurótica lá? Gente, tem médico neurótico. Quer dizer, com as neuroses, com isso eu não estou desqualificando e derrubando ele. Porque até alguém que gosta de deixar as suas neuroses viver nele e não quer uma cura, narcisista. É ou não é? Ou você acha que o médico tudo vai operar a gente, ele não enche de neurose? Eu me esconder aqui, você vai dizer, esse irmão é meio neurótico, está se escondendo atrás da caixa. É ou não é? Aleluia! O tema é falando sobre mim. Olha, de todo o meu coração, não quero saber as nossas, eu vou falar, neurose e psicose, eu quero mais que Deus cure. Não vou estar aqui para meter o pau, não. Mas não são bons, não são traços, não são feridas que não é bom, mas que todo ser humano passa. O homem chorou amargamente de noite. A noite propício para quê? Angústia, pelo silêncio, pelo abandono e depressão. Aleluia! Distúrbios de personalidade. Pode ser também, por favor, distúrbio de personalidade. Eu sei que vai me escutar. Falamos que tem uma parte que foi formada, cultural, biológica, né? Essa outra que é fatores somáticos, psicossomáticos, né? Só que tem um porém. Existe também a opressão demoníaca, que vai pegar a ferida dessas psicoses que não querem ser curadas e dessas neuroses. A turma da Associação Psicanalítica de Aracaju vai me bater. Esse homem é doido. Mas eu estou no meu território. Meu território é a igreja. Aleluia, nós estamos. Existe sim. Mas você está usando os conceitos técnicos da psicanálise. Gente, demônio entra, não tem psicanálise. Demônio entra em médico. Demônio entra em enfermeira invejosa. Demônio entra de pastores invejosos. Ou vai ficar só. Ou você acha que nessa formação da sua personalidade, com esses fatores hereditários, somáticos, sociocultural, nesse meio aqui todo o diabo não entra, não. Ele vai ficar caladinho vendo você desenvolver, crescer na vida e sendo uma boa pessoa. Não, ele vai agir para o quê? Para que em você aflore o quê? Neuroses, psicoses. E que você nunca seja o quê? Feliz. Que os distúrbios de personalidade fiquem em você eternamente.
Daí a possessão demoníaca. Jogar a mulher para lá, fazer a mulher, com todo respeito, pegar 10 homens de uma vez só. Fazer o cara que foi bem criado e vender as drogas. Você, eu criei ele tão bem. O demônio entrou. Ainda que tenha heranças dos distúrbios da personalidade. Mas é nessas heranças dos distúrbios da personalidade que você, Satanás, entra. Mas nós estamos aqui para barrar. Com o quê? Com o nome de Jesus e com essa palavra esclarecedora. Diga lá baixar. Qual o recurso para você derrubar? Eu falei agora, língua estranha. Quando você estiver sozinho, para mim, fale muito quando estiver sozinho em casa. Na igreja você fala. Mas quando você estiver em casa ali, há uma intimidade quando você fala língua estranha. Ou não, só louvando. Ou não, a pessoa quietinha pensando em Deus. Então Deus vai começar o quê? Se há algum distúrbio. Talvez você seja sadia, mas tem alguém na sua casa que tem distúrbios. Eu vizinho de personalidade. Olha, tem um rapaz lá no Castelo Branco que ele, aqui no Castelo Branco embaixo, que a rua é mais estreita, eu não sei onde é, porque não tem rua estreita. Né? O pessoal me dizia que, da casa do fundo, que quando era o jogo do Flamengo, todo mundo saía de casa. Por quê? Porque ele narrava o jogo todinho. E era, a televisão ele botava no fundo da casa, a própria família ia embora e o próprio vizinho do fundo ia embora. Por a vida aí, passear, o shopping, sei lá. E ele, não, o pessoal diz, não é que ele é ruim, não é mau caráter. Agora, ele, o Flamengo, pronto. E ele conversava com o Flamengo, ele narrava o jogo, não tinha Galvão com ele, não tinha ninguém. Tudo bem, podia ser algo feliz. Mas podia ser também o quê? Um distúrbio aflorando naquilo. É ou não é? Ou seja, você canaliza. Aleluia! Então nós precisamos entender uma coisa. Que na nossa personalidade, se não você aceita Jesus ou não é tratado, a possessão demoníaca entra naquela pessoa. Você já viu uma pessoa que foi tão bem criadinha, com ética, com educação, e agora está aí a mulher perdida, depois que separou? Aquela mulher se perdeu mesmo. Que até dizia que você que era perdida. O demônio entrou. Arrebentou. Escuta a expressão, arrombou com a moral dela e o caráter dela. Porque até então a personalidade dela podia ser curada e trabalhada. Mas talvez ela lançou tanta palavra de maldição, distúrbio de caráter, que o próprio demônio viu a legalidade e entrou nela. E agora quebrou aquela pessoa toda. Aleluia! Agora aquele médico está só no controlado. Cada pessoa é um ser ímpar. Então, nosso tema é falando sobre... Então, diga assim, eu sou uma pessoa ímpar, única. Pode falar para você. Eu sou uma pessoa única, ímpar. Nós devemos compreender a nossa personalidade. Nós temos personalidade mim, quando estou falando de mim, personalidade, caráter, temperamento. Eu estou na igreja com temperamento, eu estou na igreja com caráter. E ele precisa ainda ser o quê? Lixado, trabalhado, estou falando de mim. Eu preciso. Porque, olha uma ética que Deus botou em mim tremenda. Você pode falar o que for de mim ruim, eu fico calado. Eu tenho essa ética pessoal. Mas tem gente que tem que falar. Rebater, né? Cada um tem um jeito. Mas talvez isso não sirva para determinado momento. Eu vou ter que falar. Mas eu não consigo falar. Eu já vi uma pessoa me maltratar. Eu, pastor, um homem de 50 anos e outro irmão novo, ir lá falar com o rapaz. Dizer assim, ele está lhe devendo alguma coisa? Não. Por que isso? Um rapaz mais novo que eu. Foi lá me defender. Entendeu? Ou seja, não estou dizendo que eu estou certo ou errado. Mas eu estou dizendo que a gente tem que amadurecer. Tem que ser lixado. Tem que ser trabalhado.
Porque a gente não está vivendo com uma pessoa qualquer, a gente está vivendo com a centralidade de um caráter limpo e absoluto, que é Jesus Cristo. Você tem Jesus. Aleluia. Tá, você vai ter aí as ferramentas aí, psicologia clínica, psicanálise, método não sei quem, Jung, Freud, tem um cara lá, outro francês, que eu sei, Lacan. Para mim não tem interesse. Com todo respeito, tá lá fora eu ainda estudo. Aleluia! Mas o centro daqui é a teologia bíblica. E aí eu estou usando a linguagem dele, por quê? Porque é a linguagem do mundo que a gente vive. Não do mundo perdido, mas do mundo que nós vemos. Porque a expressão, ela nasce, a enunciação por Deus, quando Deus chega lá no Éden e pela palavra cria todas as coisas. Então ele que é o dono dos termos. Os homens inventam, mas o dono dos termos são Deus. Dos melhores termos. Então, olha, você sabe que tem sintomas que aparecem. Nunca esqueça, dentro disso tudo pode ter uma possessão demoníaca. Aí vem, olha, ansiedade, depressão, pesar, olha, delírios. Você não já viu não que tem pessoas que praticam delírio? É ou não é? Não é o delírio só de fazer a coisa errada. É o delírio até de acordar. Não sabe se está na noite. Doutor. Mas pode ser também um demônio por baixo. Não esqueça disso. Olha, o que está no campo da gente, do corpo, do caráter, da personalidade, do temperamento, dos sentimentos e emoções, pode ter um demôniozinho também ali, não esqueça. Mas nem sempre. Às vezes foi onde você viveu. E a gente tem que se sentir culpado porque está ansioso? Não, foi o ambiente que empurrou às vezes a gente para aquilo. Ou a gente meio que praticou o pecado. Mas é hora da gente deixar ele. Aí fica ansioso. Tem gente que tem uma ansiedade de não entender que é perdoado. Eu acho que Deus não me perdoa, não. Por exemplo, persegue muito as mulheres que abortam. Né? Para você fazer um tratamento junto a uma mulher que aborta, carinho. Você tem que ter carinho aos extremos. Você tem que, primeira coisa, se for um pastor como eu, ou um pastor, tem que amar aquela pessoa. Você não pode olhar para a pele dela, você não pode olhar para a beleza, você não pode olhar para o dinheiro, você não pode olhar por nada. Você tem que amar como se fosse sua filha. Porque às vezes vem uma depressão. Aleluia. Então Jeremias chorava amargamente. Será que choro amargamente de noite? Qual é a probabilidade? Vinha uma depressão. Sim ou não? Ou está já um sintoma, que na verdade a depressão, a ansiedade já é um sintoma, né? De algum problema que já veio, de uma construção aí. Alucinações de pensamento. Uma coisa, com todo respeito, irmão, não vamos derrubar, assim, humilhar não. Até eu estou no meio, e essa palavra eu digo que é mais para mim. Me diga uma coisa, será que não tem pessoas dentro da igreja que é profeta, mas tem alucinações de pensamento? Sim ou não? Sim. Porque muitas vezes não deixou Deus tratar. Mas elas são o quê? Pessoas normais. Vem, humanamente falando, pessoa leve, profetiza. Né? Mas pode ter uma parte crônica ali dentro dela. Né? Porque você tem a questão, vamos dizer aí, vou falar assim, eu não entendo, mas vocês conseguem entender. A doença, aquilo que não é crônico e aquilo que é crônico. Né? E aí você vai ter a condição de tratar. Olha, uma coisa ou outra aqui dentro disso. Nós devemos distinguir os distúrbios mentais de possessão demoníaca. Olha, isso aqui é importante. Você não vai ver uma palavra dessa quase em igreja nenhuma. Diga aí, você já viu ou não viu? É porque Deus usa cada um com um jeitinho. Lembre de uma coisa. Você tem que pedir assim, Deus,
eu quero saber, discernimento, distinguir o que é distúrbio mental e o que é possessão demoníaca. Uma pessoa pode ter os dois, pode, mas uma pessoa pode ter só um. Porque às vezes tem irmã que se esforça, tem irmão que se esforça para ser curado daquele distúrbio mental. Ora, busca. Tem irmã que quando sente que vai recair, vai para a clínica. Ela mesmo liga para a clínica e vai. Eu sei disso. É o carrinho dela e fica 10, 15 dias na clínica. Mas ela não está possessa. Aleluia! Agora, às vezes, é o quê? O pecado, que é a raiz de todos os males. Por quê? Guardados os devidos contextos, existe maldição sem causa. Se ela roubou a esposa do profeta, se ele roubou, ou ela, sei lá, não existe maldição sem causa. Uma hora a conta chega. E vai cair sobre onde? Sobre a personalidade dela. Vai cair sobre o temperamento dela. Uma hora ela pode ou se arrepende para ser curada no seu caráter com algum nível. Tem irmã que já casou 15, 10 vezes. Aleluia! Você tem que entender que o diabo é habilidoso. Então, olha, eu digo sempre assim, às vezes a família que mata a pessoa. Você está doente, vamos para o psicólogo. Você está doente, vamos para o médico. Matou a pessoa. Não tem o quê? Discernimento espiritual. O diabo está ali, ó, trabalhando. Às vezes é Satanás. Aí o médico chega lá, não tem Jesus, tem outro espírito. Ou está no mesmo estágio do cara, que nem olha para a cara dele direito, e vai justificar porque tem muito cliente, paciente. E aí, não, faça isso aqui. Não tem discernimento espiritual. Deus está chamando a gente aqui para ter discernimento espiritual. Né? A partir de hoje você não tem mais desculpa. Você tem que ter essa habilidade. Se o demônio tem a habilidade de reconhecer, né, quem de fato tem Deus ou não, ele conhece todo o nosso caráter, nosso temperamento. E aqui a gente está dizendo que ele está derrotado em nome de Jesus. Então você tem as evidências que chegam de determinada situação. Então você, de vez em quando, tem que conhecer a pessoa, irmão. Não posso ter que deixar para lá, não. Oi, irmã, tudo bem? Ali, quando você está conhecendo, você está sabendo que ele está atuando. Não é, vou comprar um lanche, vamos comer junto. Não é assim. Se quiser. É aquela horinha. Olha, como é que você está? Graças a Deus, desde criança, Deus me deu essa coisa. Inclusive, quando eu estava lá na FEBEM, os meninos e até os adultos vinham. Não, eu gosto dele assim, que ele fala as coisas certinhas. Como se viesse, como se eu fosse um vidente, assim. Era um profeta já, né? Agora também sabia analisar o comportamento. Desde criança. Os sintomas chegam no corpo. Mas você tem que ter o discernimento. Se é do corpo, se é porque você sofreu ou se é espiritual. Vou finalizando nas 5 minutos. Olha, eu peguei, pensando nisso, eu peguei e pensei assim, é difícil, mas eu vou tentar. Eu fui conversar com uma colega minha, uma moça extremamente linda, assim, casada, tem filhos, pessoa inteligente, boa pessoa, mora lá no Espírito Santo, no estado. Cariacica, o lugar. Acho que é como se fosse grande, aqui tem a Grande Aracaju, né? É uma cidade assim, tipo, colada com a capital. Então eu vou ter que bater um papo com ela. Minha filha, não leva mal não. Quero bater um papo com você. Clonazepam. Com duas. A todas do modelo, as duas. Ó, modelo. Clonazepam, digo, olha. Agora eu vou saber, né? Entrei na área dela. Olha, bipolaridade, ansiedade, ela. Eu acho que o remédio é clodiazepam, 35 miligramas, uma pela manhã, outra à tarde. Ela conversando comigo.
Oi? Ela falou o quê? Bipolaridade. Para ansiedade, esse remédio aqui funciona. Ela vai fazer nessas. Não compra direto na farmácia, é manipulada. Nortriptilina. Acho que é isso aqui, não sei. 50 gm, 6 da tarde. Aí você vai dar sua bipolaridade, sua ansiedade, já vai. Aí, abriu o apetite. Ela conversando comigo. E talvez depois você fica nervoso. Supirida, 50 milímetros. mg. Um manhã, um tarde. Ela foi dizendo aqui, revalse, fluxosomina, um nomezinho assim. Essa é manipulado. E foram as duas princesas conversando comigo. Todas as duas casadas, mulheres de Deus bonitas. Uma esposa de um diácono, um presbítero, outra esposa de um pastor. Tem Jesus. Não estão endemoniados, mas está lá. O sintoma. Muitas vezes a gente chora amargamente de noite e às vezes de dia. Aqui, Deus está falando que era à noite, com lágrimas. Para você ver que a coisa é séria. E que corriam pelas faces. Ou seja, é Deus deixando o negócio tão bem limpo para você entender. Que o profeta chorava. E você pode chorar. Porque você tem pensamentos, você tem temperamento, você tem personalidade. E que se isso aqui, eu não vou nem dizer que isso aqui é ruim, gente. Eu não vou dizer que eu não sou da área da saúde, não posso estar metendo pau. Né? Posso meter o pau na área da saúde? Não. Porque eu já tomei remédio que é bom. Por exemplo, eu já fui para tudo quanto é canto. Eu digo que você pensar, alergia quando comer camarão. Agora está ali um que eu comprei R$12. Está funcionando. Não me faz mal nenhum. Eu não sinto efeito, eu sinto bom. A gente, porque gosta de camarão, fica teimosia, né? Está na minha personalidade, no meu caráter. Essa teimosia, porque o camarão é gostoso. Né? E eu obedeço. Mas está ali. Olha, primeiro R$12. E outros que eram R$200, R$1.000. Aleluia! Então, eu não posso dizer que essas mulheres, minhas amigas, esses remédios aqui todos, elas falando e dizendo com experiência. Viu? Cada uma falava a experiência. E dizendo as depressões, a ansiedade que vinha sobre ela. Tal, e os maridos pastores, pessoas boas. Mas a mulher está ali. Entendeu? Com temperamentos, com caráter, com personalidade. O que é que eu quero finalizar aqui? É que a Bíblia registra esse versículo para nos fazer nos entender, nós possamos entender uma coisa. Chora amargamente de noite e de dia. Melhor dizer, de noite, e as suas lágrimas me correm pela face. Primeiro, Deus está assistindo o seu choro. Primeira coisa, é isso que a Bíblia quer dizer. Se ele não tivesse interesse, ele não registrava esse versículo. Ele está interessado na amargura que atinge aí o nosso temperamento, o nosso sentimento, o nosso psicológico. Ele está interessado nas suas lágrimas e na minha. Em minhas lágrimas. E, inclusive, aquelas que correm pela minha face. E você sabe que tem basicamente 7 tipos de face. Face oval, face não sei o que, face longa, face... Eu estava estudando sobre isso. Aleluia! E que Ele vai nos curar. E que a igreja e a palavra e o seu interior é o santuário de cura. Mas eu não posso exaltar clordiazepoxado, 35 miligramas. Nortriptilina, 50 miligramas. Supirida, revalse, não sei se é a marca, fluxosomina, clonazepam. Eu não posso exaltar esses remédios. Eu tenho que exaltar a palavra de Deus. Eu respeito na segunda categoria, porque Deus deixou a sabedoria do homem. Vamos sinalizar.
Quem entendeu essa palavra? Falando sobre mim. Eu acho que Deus falou sobre mim, para vocês, através da minha boca. Mas Deus falou sobre nós. E o que Ele quer fazer? O que é que Ele quer fazer? Ele já está dizendo no versículo que lemos. Eu quero continuar lhe assistindo do jeito que você é. Jeremias, você está chorando? É de noite. Porque geralmente ninguém vê, né? Você está chorando. Aí vem a ansiedade, aí vem a depressão, aí eu vou tomar esse remédio. Realmente, isso aqui me faz dormir. Mas você sabe que o efeito depois que você acorda, misericórdia, é um vazio. É um vazio, certeza. Eu nunca fui tomar esse remédio, mas eu sei. É um vazio. Como é que você vai dormir induzido? É um vazio. Amém? Diga assim, Deus vai me assistir. Deus vai me assistir. Em todos os momentos da minha vida. E lembre de uma coisa, vamos deixar Ele curar a gente, sarar. E não esqueça isso, gente. Eu estou falando assim para terminar, mas é porque eu tenho que falar. Às vezes não é problema, esses problemas todos, é o demônio. Tenha discernimento, que é médico, que é demônio, é demônio. E você pode falar isso, a turma lá, Conselho de Medicina, Conselho, Associação Psicanalítica de Aracaju, pode falar? Posso. Quer dizer que você pode ou não posso? Só vocês estudam, só vocês. A gente está na experiência espiritual. Não é diminuindo eles, vocês. É entendendo que esse lugar aqui é segunda categoria. Os remédios. A primeira categoria da igreja é Deus. Porque Ele é a personalidade perfeita. É Jesus, é o Espírito Santo que fala com a gente quando a gente está chorando amargamente. E às vezes a gente não está nem chorando pela gente, ele está chorando pelo filho. Mas aquilo também pode trazer sintomas. Você sabia que o sofrimento do filho pode trazer sintomas? Ansiedade. Mas não é você que está roubando, não é você que está traficando. Mas você vai sentir, vem um sintoma. Por isso que Deus está dizendo, veja que aqui é o santuário de cura. Esteja esperto, porque o que é demônio, o que é médico. Aleluia! E ainda assim a gente tem que ir orando, assistindo até na hora de tomar o remédio. Por isso que é bom ter enfermeiros e enfermeira crente. Porque ela trabalha certinha, mas ali dentro as mãos dela estão cheias de unção. Eu duvido em um plantão que tiver uns 4, 5 crentes morrer muita gente. Só se for uma coisa. Não ficar em pé para entrar. Deus está curando a gente, viu? Eu estou precisando, você está precisando. Essa palavra veio como? Agora. Senhor nosso Deus, tu estarás disposto, eu sei que estás, a nos curar, a nos limpar. Eu estou aqui, eu quero. Minha personalidade, meu temperamento, meu caráter, sentimentos, emoções. Se tiver alguma neurose, alguma psicose, alguma coisa, algum distúrbio, ou se há alguns sintomas, ansiedade em mim, alguma coisa, me cure. Eu preciso. Nós precisamos. Amarra os demônios e nos dá discernimento. E nos leva na tua paz, cortando todo laço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem entendeu essa palavra? Amém. Pode diga amém. 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 Deus abençoe, né, pastor? Mais uma vez tem honrado nesse ministério. Que Deus continue te usando para. Amém? Vamos a benção apostólica, amém? Eu vou falar na mesma e eu recebo. Porque o amor de Deus, Eu recebo. a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Eu recebo. e a comunhão do Espírito Santo, Eu recebo. repousa sobre a igreja diz Amém. Deus abençoe a todos, amados irmãos de Jesus. Salve, boa paz. Essa palavra.